Preciso te atualizar também sobre o Corinthians. 14 diretores já deixaram o clube desde que Augusto Melo se tornou presidente. Seria só uma coincidência? Hora de falar sobre o Corinthians. Você sabia que 14 diretores já deixaram o clube desde que Augusto Melo se tornou presidente? E são os mais variados motivos. O último deles, Pedro Silveira, que era diretor financeiro do Corinthians até a última sexta-feira, quando pediu demissão. Ele alegou problemas de saúde e esses problemas existem, com direito inclusive a tratamento nos Estados Unidos. Mas não haveria pior hora para o diretor financeiro do Corinthians abandonar o barco do que agora. Afinal de contas, nessa segunda-feira, o Corinthians vota em seu Conselho Deliberativo as contas de 2024 e em caso de reprovação, e essa é uma tendência, o Augusto Melo passa por mais um processo de impeachment. Importante lembrar ou contar quais os diretores que deixaram Augusto desde o início da gestão, 1 ano e 4 meses e 14 saídas. Já houve saídas de diretores financeiros, do futebol, jurídico, marketing, comunicação, base, futebol feminino, entre outros. Pedro Silveira é o segundo diretor financeiro a sair alguns meses antes. Em julho do ano passado, o responsável por sair foi o Rosalá Santoro. Saídas mais polêmicas do Marcelo Mariano, que era diretor administrativo, e embora ainda mande alguma coisa, e Sérgio Moura, superintendente de marketing, eles saíram em meio ao caos do caso Vai de Bet, que deve garantir nos próximos dias o fim do inquérito, a investigação policial com denúncia e indiciamento para Augusto Melo, Sérgio Moura e também Marcelo Mariano. Eles devem ser indiciados por formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Rubens Gomes, o Rubão, saiu do departamento de futebol no ano passado, Fernando Alba também como diretor adjunto de futebol. Já Fabrício José Vicentim era diretor adjunto da base e foi embora, Cris Gambaré era diretora de futebol feminino. Departamento jurídico, as saídas de Unquili, Leonardo Pantaleão e também de Fernando Perino. Suzy Miranda saiu da diretoria social, Wagner Vilarum se desligou do cargo de superintendente de comunicação, assim como Josiane Ribeiro. Para completar, esse não era diretor, até por isso não o incluí, mas o Fred Luz também não aguentou continuar no clube, havia sido contratado como CEO do clube, garantindo expectativas ao torcedor, mas a verdade é que ele não pôde trabalhar. Para piorar tudo isso, além das 14 saídas, da investigação policial no caso do Vai de Bet, da chance de as contas reprovadas na noite dessa segunda-feira, Corinthians ainda tomou 4-0 do Flamengo em pleno Maracanã na tarde desse domingo. E o resultado só serviu para aumentar a pressão, especialmente depois da chegada do Dorival Júnior, que se apresenta nessa segunda-feira. O Valdecir Correia, boa noite, Nicola. É verdade que o Roger Guedes interessa ao Galo, ele deve voltar ao timão? Valdecir, eu conversei nessa semana com o Paulo Pitombeira, e o Pitombeira me assegurou que não há chance dele voltar ao Brasil no meio do ano, tá? Fase artilheiríssima, tá voando lá no futebol, não é saudita, no futebol Qatari, camisa do Al Rayyan. Eu imagino que vai demorar mais 6 meses e 1 ano, e ele vai estar de saco cheio, vai pedir para voltar, vai fazer aquelas coisas para sair. Mas por agora dá para descartar, tá? Deixa eu contar uma coisa, um bastidorzinho importante do Corinthians. Amanhã, segunda-feira, vai haver uma reunião no Conselho Deliberativo do Corinthians para votar as contas do balanço de 2024. E aí são duas as possibilidades. Ou o Conselho aprova ou reprova o balanço financeiro do Augusto. O CORE, Conselho de Orientação, que foi criado também para dar pareceres, recomendou ao Conselho Deliberativo a reprovação das contas. Se esse parecer for referendado, abre-se quase que de forma instantânea um processo de impeachment contra o Augusto, por conta da reprovação das contas. E nesse caso específico, para esse fim, o impeachment nem precisaria da aprovação dos sócios do clube, que é onde o Augusto sempre se bancou, né? O Augusto entende que é muito forte entre os sócios e que, ainda que sofresse uma derrota de impeachment no Conselho Deliberativo, ele reverteria essa situação nos sócios. Não é o caso específico dessa votação, e muita gente está cravando lá no Corinthians, a gente que conhece a política corintiana, que o Augusto vai ter suas contas reprovadas nessa segunda-feira, tudo por causa de um crescimento de 600 milhões de reais na dívida. O Corinthians tinha uma dívida de 1 bilhão e 900 milhões em 2023 e termina 2024 com uma dívida de 2 bilhões e meio de reais. O Augusto não tem garantias de que vai estar no mês de maio à frente do Corinthians. E olha que maio já é na semana que vem. E aí, só para relembrar, né?
Hoje o CORE, o Conselho de Orientação, recomendou a reprovação das contas do Augusto, e essa reprovação se deu por 3 votos a 0. Detalhe, os 3 que votaram pela reprovação foram eleitos, apoiados pelo Augusto. Na segunda-feira vai haver uma reunião do Conselho Deliberativo do Corinthians para votar a aprovação ou a reprovação das contas. E com 600 milhões de prejuízo, não, 600 milhões de aumento da dívida em apenas um ano, é mais provável que as contas sejam reprovadas. Hoje, uma pessoa de oposição cravou que é certo que o Augusto perde na segunda-feira, e ele vai ter as contas reprovadas. Mas aí eu acho que a gente tem que esperar, né? A votação é votação, a gente tem que esperar os votos. Mas existe esse clima entre opositores de que o Augusto já perdeu. E para piorar, na semana que vem ainda é aguardado o parecer da polícia em relação àquela investigação do caso Vaidbet. E o que eu tenho escutado de quem cuida da investigação é de que o Augusto vai ser indiciado por formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. E aí, pessoal, não são líderes da Gaviões, mas são ex-presidentes, pessoas importantes da Gaviões, e estiveram na semana passada na presidência do Corinthians, na sala do presidente, invadiram a sala. O pessoal do Corinthians precisou até chamar a polícia. E o Metaleiro, entre outros, disseram: Augusto, se você for indiciado, você está fora. A gente vem aqui te tirar na marra. Augusto, não, eu tô tranquilo, não tem nada, esquece, não tem nada. Não tem nada, então tá bom. Aí os caras apresentaram uma carta, eu, Augusto Melo, portador de RG e tal, na condição de presidente, renuncio à presidência caso seja indiciado. Aí um dos caras falou, tá bom, então já que você tá tão confiante, assina aqui. Não vou assinar, não vou assinar, assina. E aí o clima ficou pesado, enfim, esse é o clima. Por isso que eu tô falando aí, você me pergunta sobre reforços, né? Cara, é muito difícil, sendo bem justo e honesto com vocês, é muito difícil que o Corinthians esteja pensando lá na frente com problemas tão emergenciais para serem resolvidos na semana que vem, tá? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.